Olá, eu sou Ulisses Alves. Bem-vindo ao canal ProgVire, vídeo aulas de programação. Hoje eu irei te mostrar como você pode desabilitar a seleção do texto de suas páginas, usando para isso a linguagem de estilo CSS. Isso irá possibilitar a você dar uma aparência mais profissional para os campos de somente leitura de seus formulários. E irá também prevenir a cópia indevida dos textos de suas páginas, entre outras utilidades. Para definir se o texto de um elemento pode ou não ser selecionado pelo usuário, nós utilizamos a propriedade CSS UserSelect. Normalmente, quando você clica e arrasta o cursor do mouse sobre um elemento, ou quando você dá um duplo clique sobre um elemento, o texto desse elemento será selecionado e destacado, indicando que o usuário pode interagir com a página, copiando o texto selecionado. Isso pode ser evitado utilizando-se a propriedade CSS UserSelect, como nós veremos agora, nessa videoaula. Bom, a gente vai começar nossa demonstração por meio de uma página web simples que a gente vai criar para apresentar primeiro aí o comportamento padrão dos browsers para a seleção de texto das páginas. Provavelmente muitos já conhecem qual é esse padrão de comportamento, mas a gente vai apresentar para ficar mais fácil de vocês entenderem aí o que a gente está querendo dizer quando a gente fala em cancelar ou desabilitar a seleção de texto das páginas utilizando as regras CSS que nós vamos apresentar também. Então vamos criar essa página. Será um arquivo de texto simples. Vamos chamá-lo de desabilitando seleção de texto com CSS.html, certo? Vamos editar esse arquivo para a gente escrever o conteúdo de nossa página. A gente vai começar aqui com a tag mais externa do HTML. Aqui a gente vai colocar a tag head para definir um cabeçado para a nossa página. Title para o título. Tudo texto com CSS. Tudo bem simples, coisas que vocês já conhecem aí. Só para exemplificar mesmo. Então como que a gente vai apresentar essa página? A gente vai ter aqui, primeiramente, uma div que terá um texto selecionável, que é por padrão. Só de criar a div com texto, esse texto já vai ser, o usuário já vai poder selecionar esse texto na página, que é o que a gente vai ver daqui a alguns momentos, assim que a gente concluir. Por exemplo, aqui, div, vamos chamar ela de div com texto selecionável. Então aqui vamos colocar um texto dentro dessa div. Vamos chamar assim, o texto desta div é, por padrão, selecionável pelo usuário, certo? Vamos salvar essa página e vamos visualizar como ela ficou abrindo-a no browser. Em um navegador, pode ser qualquer navegador. Eu estou utilizando aqui o Google Chrome. Aqui está o texto de nossa div. Como o texto das páginas são selecionáveis, a gente pode selecionar o texto das páginas clicando e arrastando o cursor do mouse com o botão direito. Veja, você pode clicar em qualquer lugar aqui desse texto, ele vai selecionar, ele vai ficar destacado e o texto fica selecionado. Outra forma de se selecionar textos de uma página é você dando duplo clique sobre os elementos da página. Por exemplo, aqui está a div, então se eu colocar o cursor do mouse aqui e der duplo clique, ele seleciona o texto também. Se eu der duplo clique de forma lenta, ele seleciona apenas a palavra que está mais próxima do cursor no momento que eu dou o duplo clique. Porém, se eu clicar mais rápido, ou 3 cliques, né?
3 cliques. Aí ele seleciona o texto completo do elemento. Agora que o texto está selecionado, a gente pode interagir com a página copiando esse texto. Por exemplo, você pode, após selecionar o texto, você pode clicar com o botão direito e vir aqui, copiar. Na hora que você copia, ele vai passar o texto lá para a área de transferência, claro, né? Ou também com Ctrl C, muito básico. Você pode copiar lá o texto e dar Ctrl V aqui e colar. Ou seja, esse é o padrão, comportamento padrão aí das páginas web ou dos browsers, né? Navegadores, que nos permitem então copiar o texto dos elementos das páginas ao nosso bel prazer. Quem quiser pode ir lá e copiar ou selecionar o texto da forma que desejar. O que a gente vai apresentar aqui então agora é uma forma de bloquear essa seleção de texto, esse comportamento de seleção de texto. Para quê? Para que quando o usuário vier aqui e clicar e arrastar o cursor do mouse, ele não vai conseguir selecionar o texto. Esse bloqueio de seleção de texto vai ter dois efeitos, né, na nossa página. Ele vai, primeiro que o texto em si não vai ficar destacado com essa cor diferente aí, esse background diferente. Porque quando a gente seleciona um texto, ele muda o background das palavras. Veja que lá atrás ficou azul agora. E muda a cor do texto também, porque se o texto ficasse da cor do background, você não ia ver o texto. Então ele muda, ele aplica um contraste, né? Ele muda a cor do background para um mais escuro e muda a cor do foreground para mais claro, para que assim você veja o texto destacado, literalmente destacado. Então aqui a gente destacando esse texto, agora a gente vai fazer isso. O texto não vai ficar destacado, vai permanecer da forma que está ali, ó, por exemplo, aqui eu vou destacar até a palavra padrão. Depois que a gente desabilitar essa seleção de texto, mesmo eu arrastando o texto aqui, ó, o cursor do mouse, todo esse texto aqui ele não vai ficar nada selecionado, ele não vai ficar destacado. Ele vai ficar exatamente como o plano de fundo da página ou do elemento, né, que nesse momento é o branco, e o foreground também do texto vai ser preto, não vai mudar. Quero dizer isso, que o estilo do texto vai continuar o mesmo, indicando que o elemento não está selecionado. E o outro efeito é que nós não vamos conseguir mais copiar o texto do elemento, porque ele não vai estar selecionado. Então, na hora que a gente tentar copiar o texto, você vai tentar dar um Ctrl V aqui e não vai ter nada na área de transferência, porque textos não selecionáveis, com a técnica que a gente vai ver agora, eles não são também copiáveis para a área de transferência. Então, vamos lá, vamos modificar nossa página para bloquear a seleção do texto de uma nova div que a gente vai criar para diferenciar dessa daí. Então, para a gente continuar nosso exemplo aqui, vamos criar uma nova div, vamos chamar essa agora de div com texto não selecionável e vamos dar um nome aqui para ela. O texto dessa div não pode ser selecionado nem copiado pelo usuário. Bom, como que a gente faz para tornar, né, o texto de uma div não selecionável? Para a gente fazer isso, a gente precisa criar uma regra CSS que irá bloquear a seleção dos textos do nosso elemento para a gente. Então, vamos fazer isso. Vamos criar aqui um arquivo de estilo CSS aqui ao lado, no mesmo diretório da nossa página. Vamos chamar ele de desabilitando seleção de texto com CSS. E a extensão desse arquivo vai ser CSS. O nome do arquivo pode ser qualquer um, não precisa ser esse. Porém, na hora de referenciar esse arquivo, você terá que usar o nome que você colocou aqui. Que a pouco a gente vai ver isso. Então, vamos editar esse arquivo. Então, vamos criar uma classe aqui, ó, texto não selecionável. Beleza? Bom, é nessa classe aqui que a gente vai colocar as nossas regras para bloquear
ou desabilitar a seleção do texto no qual essa classe, o estilo dessa classe estiver aplicado. Então, como a gente já viu no começo dessa videoaula, a propriedade CSS que nos permite ou nos possibilita de desabilitar a seleção do texto de um elemento é a propriedade user_select. Na propriedade user_select, a gente tem que aplicar o valor none nela. Beleza? Colocando aqui a propriedade user_select, passando o valor none para ela, vai indicar para o browser que esse elemento ele não deve ser selecionado. Certo? Vamos referenciar aqui então o nosso arquivo CSS por meio de uma tag link, rel igual stylesheet, type igual a text barra CSS e href sendo o caminho do nosso arquivo. Caminho do nosso arquivo aqui, a gente, devido a esse arquivo estar na mesma pasta que o arquivo da nossa página, a gente pode simplesmente colocar o nome do arquivo aqui, que ele já vai encontrar nosso arquivo de estilo. Beleza? Aqui a gente fecha a tag link. E agora sim, a gente já tem nosso arquivo referenciado aqui na nossa página. A gente pode usar esses estilos definidos nesse arquivo CSS dentro dessa página HTML que referencia esse arquivo CSS. Agora, detalhe, né? Não adianta só a gente importar o nosso arquivo CSS. A gente tem que agora aplicar as regras CSS propriamente ditas. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui na nossa div que a gente deseja que não tenha o texto selecionável e a gente vai aplicar uma classe CSS nela, que é a classe que a gente criou aqui, texto não selecionável. Beleza? Salvamos, vamos atualizar a página. Certo, aqui a nossa primeira div a gente vai verificar que continua sendo selecionável, porque a gente não aplicou o estilo de texto não selecionável nela. E já a nossa segunda div, ela está totalmente bloqueada contra a seleção de texto. Nem se eu clicar com o mouse e arrastar, nem se eu der duplo clique, de nenhum desses dois meios a gente vai conseguir selecionar o texto da nossa div. Enquanto que a nossa div, a primeira div aqui, continua selecionável. Ou seja, a gente pode vir e copiar o texto dessa div e colar aqui, ele vai aparecer, melhor, não copiou aquele nome da variável, né? Se copiar aqui de novo, beleza, ele pegou. Agora, se eu tentar selecionar o texto aqui, da nossa segunda div, ele não vai conseguir. Viu? Ele colocou que já estava na área de transferência, que é o que eu já tinha copiado anteriormente. Mas eu não posso copiar o texto do elemento. Eu não posso copiar o texto do elemento que está bloqueado e protegido contra a seleção por parte do usuário. Certo? Agora, apenas um detalhe a mais aí que a gente precisa ver ainda, antes de terminar essa aula, é que essa propriedade user_select, ela não é totalmente padrão para todos os navegadores. Na verdade, aqui ela funcionou porque eu estou utilizando o navegador Chrome. Mas se você utilizar o Internet Explorer ou o Firefox, você verá que não irá funcionar, né? E pode até ser que você não tenha conseguido aí fazer com que o texto da div ficasse bloqueado de seleção. Às vezes é isso. Vamos agora, eu vou mostrar para você como fazer para bloquear a seleção de texto também nos outros navegadores. É bastante simples, na verdade. Se você tiver com Chrome, é melhor eu mostrar com outro navegador. Então eu vou copiar aqui o caminho da nossa página, vou abrir o Firefox, vou colar aqui o caminho para a gente visualizar a nossa mesma página, só que agora no Firefox. Viram? O texto está selecionável. Mesmo com aquela regra lá, ele não bloqueou a seleção de texto, porque o Firefox ele não entende
a propriedade user_select, na verdade. A gente precisa colocar um prefixo nela para que seja reconhecido. Eu vou apresentar esse prefixo, exemplificar esse prefixo, né, só para o Firefox, mas vou apresentar os prefixos dos outros navegadores. Na verdade está aí na tela. Vamos fazer assim, eu vou colocar aí na tela para você ver. Tem aí os prefixos. O do Firefox, o prefixo do Firefox será -moz-, ou seja, moz-user_select. Ou seja, é o mesmo user_select, porém com o prefixo moz, de Mozilla, Mozilla Firefox. Para o Internet Explorer será ms, tanto Internet Explorer quanto Microsoft Edge. O prefixo será -ms, porque vem de Microsoft. E para o Opera, por exemplo, será webkit-user_select. Tem outros aí na tela, talvez, mas isso daí é suficiente para você entender que para outros navegadores você vai precisar utilizar esses prefixos aí. Então vamos aqui no nosso arquivo novamente, vamos adicionar aqui, ó, para o Mozilla, moz-user_select. None também. Veja que esse user_select é padrão nos dois. Eu só tive que adicionar o moz aqui. Agora, se a gente atualizar a página lá no Mozilla Firefox, ele vai voltar, ou melhor, ele vai passar a ter o mesmo comportamento que no Chrome. Viu? Agora sim, não seleciona mais o texto. Só seleciona dessa div que não tem bloqueio de texto, como está aqui no nosso arquivo. Ó, essa div superior aqui, ela não tem a classe texto não selecionável. Então é por isso que o texto dela a gente consegue selecionar. Já essa segunda div aqui, a gente bloqueou a seleção do texto dela, tanto para o Chrome quanto para o Mozilla Firefox agora. Então, só para concluir aqui, no caso, então, você vai precisar ter uma combinação, né? Uma combinação de propriedades para cada browser. Por exemplo, aqui a gente vai ter esse aqui para o Chrome, né? Esse aqui vai ser Chrome, Google Chrome. Já esse moz aqui ele vai ser aplicado para o Mozilla Firefox. E assim por diante. Aqui a gente teria -ms, -user_select, none. Esse já é para o Internet Explorer e Microsoft Edge, certo? Tem também o webkit-user_select. Esse será para o Opera. Beleza? Então, com essas regras aqui, ó, com esse conjunto de propriedades, né? Com esse conjunto de propriedades, que na verdade são o mesmo comando, apenas reconhecidos aí de forma diferente pelo browser, mas processados, né, de forma bastante similar, independente de qual browser seja. São esses então, os comandos, são essas as propriedades CSS, que você pode utilizar para bloquear ou impedir, né, a seleção dos textos de suas páginas HTML utilizando regras CSS. Então é isso, amigos. Espero que tenham gostado de aprender mais essa técnica de desenvolvimento web que nós acabamos de apresentar. Agora eu peço a você que nos dê aquela ajuda, curtindo esse vídeo e se inscrevendo em nosso canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Isso nos ajudará muito a alcançar mais pessoas e a continuarmos produzindo mais videoaulas como essa. Obrigado por nos assistir. Nos vemos em nossa próxima videoaula. Até lá!